É no comando de São Miguel essa batalha acontecer. Tudo que não reflete Deus aqui não vai mais se estender. Oi, meu amor. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente e que ouvirão essa live também depois. Essa live é uma live bastante curta, é a primeira live que se realiza aqui nesse perfil. E com essa live, a gente, representado na minha voz, e a gente santuário, a gente equipe, a gente mestres animais acolhidos aqui no santuário e também acolhidos em Cunha, a gente convida vocês para conhecer um pouco mais desse caso que chocou, absolutamente chocou, todas as nossas noções de humanidade. Porque a gente sempre precisa questionar, num incidente de maus tratos, tudo que envolve aquele cenário. Tudo que envolve... Peraí, amor, só um minutinho. Tudo que envolve aquele cenário. E geralmente no centro a gente tem quem? O ser humano. E esse que é um grande paradigma para que a gente possa mais e mais conscientizar. Porque o ser humano, ele não está no centro do universo em termos de importância. Ele está no centro das causas que impedem esse universo de funcionar de maneira harmoniosa, de maneira amorosa, de maneira consciente, de maneira reta, de maneira justa. Então, quando a gente pensa no ser humano, é importante a gente saber o nosso lugar, porque o nosso lugar é de serviço. O nosso lugar não é na exploração de outros seres, e esses seres, incluindo mestres animais, incluindo o meio ambiente, mas não se limitando a eles, porque muitas vezes a exploração também acontece entre seres humanos, quando seres humanos tomam proveito da situação deles, a situação de cada um de nós, para em vez de se fazer ao serviço, de se propor ao serviço ao outro, sim executar que o outro sirva de maneira injusta, de forma exploratória, de maneira que a gente se envergonha quando a gente ganha algum tipo de consciência. Então aqui, sair um pouquinho aqui do sol que vai ajudar um pouco. Então aqui eu quero colocar um convite para que a gente possa, hoje, às 9 horas da noite, a gente vai abrir por esse perfil e também pelo perfil do Santuário Vale da Rainha. Meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, eu sou guardiã do Santuário Vale da Rainha. O santuário que, por ordem judicial, por decisão judicial, é o fiel depositário responsável pelos cuidados, responsável pela guarda, responsável pelos mais de 300 mestres bezerros que estavam em situação de abandono, negligência e maus tratos. Maus tratos não é a Patrícia que diz, não é o Vitor, meu marido, também guardião do santuário, hoje liderando a ação em Cunha, enquanto eu aqui em Camanducaia lidero a nossa ação aqui para que eventualmente essas operações sejam uma. Não é a nossa palavra, são evidências, são vídeos chocantes que a gente tem compartilhado com vocês, são laudos veterinários, opinião de profissional. Tudo isso está sendo possível, essa recuperação deles, e essa recuperação que não tem tempo para ter uma conclusão. Está sendo possível porque nós temos recebido apoio. E o apoio, ele é financeiro, mas não apenas financeiro. Ele também consta de um apoio, esse apoio também se caracteriza, tem alguém falando aqui ao meu lado, esse apoio também se caracteriza pelo que a gente apoia no mundo. Então aqui eu faço uma reflexão para que a gente não permita sistemas de exploração. Não importa quem é a vítima, não importa se a gente está falando de um mestre animal, não importa se a gente está falando do meio ambiente, e não importa se a gente está falando eventualmente até de um ser humano. A gente não pode apoiar um sistema de exploração, porque essa é a hora que a gente se torna conivente. Então o apoio para que essa ação seja um sucesso, esse apoio tem vindo de várias formas diferentes. Ele tem vindo sim de veterinários, ele tem vindo sim da nossa equipe, ele tem vindo sim de pessoas que nós desconhecemos. E ele tem vindo de pessoas que somos nós, pessoas comuns, anônimas, que não se calam. Pessoas que veem a injustiça e simplesmente não são coniventes com essa injustiça. Mesmo que você seja onívoro, mesmo que você nunca tenha considerado veganismo ou vegetarianismo, eu tenho certeza que depois dessas cenas, você entendeu um pouco mais que a pecuária de leite e de corte é um sistema exploratório que visa benefício próprio e de forma alguma o bem-estar do mestre animal ou até mesmo a proteção das nossas florestas e do nosso solo sagrado.
a terra, o meio ambiente. Então, depois disso tudo, a consciência vai crescendo e o apoio, de novo, o apoio não vem só dessa forma financeira, o apoio vem da gente entender como que esse mundo chegou no ponto que ele chegou. E aí, de novo, a gente precisa olhar o ser humano. Porque se a gente chegou nesse ponto, foi porque a gente saiu do leme. E esse leme não está no mundo, esse leme está dentro de nós. É o que rege a gente. É o que rege a gente num sistema de valores. E se a gente deixa essa mão do leme sair e de repente a gente fala, não tenho tempo para me envolver com isso, eu gostaria muito, a gente sai do leme. E aí quem está no leme, na inconsciência, no egoísmo, na ganância, essas pessoas tomam leme. E aí não adianta a gente chegar depois e falar, nossa, que acidente, porque não foi um acidente. Foi algo que nós participamos porque escolhemos não nos envolvermos nas dores do mundo. Então eu deixo um convite aqui hoje às 9 horas da noite, a gente vai se encontrar de novo para falar mais de detalhes práticos do que tem acontecido em Cunha, mas eu não posso deixar aqui de fazer o convite para que a gente participe das dores do mundo. Patrícia, eu não aguento, eu choro demais, eu entro em depressão, eu fico triste, eu sinto raiva. Eu entendo. E eu quero te oferecer o meu acolhimento. Eu quero que você se sinta abraçado, acolhida, mas eu quero que você lute. Eu quero que você se levante. Eu quero que você não se cale frente ao que teu espírito não aceita. Porque isso vai te causar mais tristeza ao longo da vida. Mesmo que agora você me diga, Patrícia, de verdade, eu queria, mas eu me sinto péssima. Depois eu não consigo sair do quarto, eu preciso de tratamento. De novo eu te acolho. Mas a longo prazo, você desistir vai custar mais pro teu espírito do que você pensa que custa agora. Eu sei que cada um de nós é forte. Eu sei que cada um de nós tem gana de mudar o mundo. E tudo isso prospera, ou seja, os maus tratos prosperam, a incoerência prospera, tudo que a gente vê no mundo e que não faz sentido, tudo isso prospera quando a gente desiste de sustentar o campo para o bem. Então, eu outra vez, eu te abraço se você se sente fraco, se você se sente vulnerável, se você se entristece, se você se deprime, eu te abraço. E nesse abraço eu gostaria que a gente se abraçasse em pé e não caído em uma trincheira dessa guerra consciencial, dessa guerra do coração humano que se reflete inclusive nas guerras que nós atravessamos hoje no mundo. Porque a guerra começou em nós. A desistência começa em nós. Tudo isso tem, de novo, o centro no ser humano, mas o ser humano não é o centro do universo. O ser humano está para servir o universo. E quando a gente deixa de servir, a gente é usado para um serviço inconsciente. E aí é a hora que o mundo sofre. O mundo enquanto mãe terra, enquanto meio ambiente. E o mundo, quando a gente fala o mundo está louco, mas como que o mundo está louco? O mundo não pode estar louco. Quem pode estar louco, quem é? É cada pessoa. E quando a gente se ausenta, quando a gente desiste, quando a gente deixa ir, é a hora que tudo isso prospera. Então eu convido vocês a usarem também de coerência. Coerência no sentido olhar para isso e normalizar a violência é outro aspecto que a gente precisa estudar. Porque, por exemplo, quando eu normalizo a violência contra o mestre animal, e a gente chama mestre animal porque eles ensinam para nós amor incondicional e muito perdão. Quando a gente normaliza a violência com eles, a gente não é só a violência com o mestre animal. No nosso subconsciente, no nosso inconsciente, a gente normalizou a violência. E isso, a boca pequena, pele para dentro, começa a permear outros lugares. Então, eventualmente, a gente se encontra numa relação que é até tóxica, porque a gente normalizou tudo aquilo. A violência está normalizada. Então, nossa, que triste, mas é comum. Então, eu fico aqui. Faz sentido isso? Então, a gente precisa estar nesse leme. O mundo hoje, a forma como o mundo tem operado, ele tem operado em desgoverno porque o bem se ausentou. E o bem, ele precisa de veículos. E os veículos do bem são as pessoas. As pessoas, nós somos os veículos do bem. Então eu convido vocês outra vez, hoje às 9 horas da noite, uma live para falar de todo esse prático, para falar dos maus tratos, do crime, da operação em Cunha, da operação em Camanducaia, falar um pouco desse cronograma, como que vai ser, porque eles estavam na fazenda do sujeito que cometeu o crime de maus tratos. Agora eles estão na cidade. Eles precisam sair de lá, mas precisam sair em bom estado. A gente não pode colocá-los simplesmente no caminhão e permitir que eles sejam pisoteados e sofram ainda mais do que eles já sofreram.
Então a gente também precisa do apoio do poder público e da coerência de todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas para que a gente não machuque esses seres outra vez. Para que a gente não normalize outra vez, de novo falo, a violência. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar dos gastos exorbitantes que essa operação exige sem o apoio do poder público. Não existe hoje um apoio financeiro do poder público. Isso precisa ficar claro para que a gente entenda a razão que o Santuário Vale da Rainha tem pedido a colaboração. E para que essa colaboração? Porque os gastos, de novo, são 332 inocentes. Hoje nós tivemos uma passagem, a gente vai falar dessa passagem também, passagem a dita morte para um deles. Um deles se libertou da carne hoje pela manhã. Então, à noite a gente vai falar disso também, mas a gente precisa entender isso como um todo. E esse é o convite que eu estou fazendo aqui. Entendendo a situação, mas entendendo também, através da situação, o nosso papel no mundo. E eu espero que cada um se realize como servidor. Que cada um se realize em um lugar muito claro e muito lúcido para amparar o desenvolvimento do bem e de tudo que prospera em nome da vida. E não do que atrapalha a vida de prosperar, inclusive colocando o próprio ser humano em risco. Eu conto com vocês, agradeço grandemente por todo o apoio que temos recebido para apoiar esses seres. Porque isso precisa ficar claro. O apoio não é para o Santuário Vale da Rainha. O apoio é para mestres animais. E se a gente ganhar consciência, o nosso apoio vai ser maior do que esses 332. Porque a gente vai deixar de participar na violência. A gente vai começar a atuar como um veículo de conscientização, como um agente de transformação. E outros seres serão salvos. Agora, isso não se faz sozinho. Essa mudança se faz através de um coletivo. Eu convido você, cada um de vocês, a ser parte desse coletivo. E agradeço por considerarem todas essas reflexões. É no comando de São Miguel essa batalha acontecer. Tudo que não reflete Deus aqui não vai mais se estender. Até às 9. Um grande abraço.